Olá, gente querida! Graça e paz, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Em minhas mãos ela, a velha companheira Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a Santa Palavra de Deus. Em minhas mãos também, o nosso material de estudo, assim como os irmãos evangélicos têm aí o material da escola dominical, os irmãos católicos têm o seu material de estudo, os irmãos espíritas, nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia temos este manual, que nós chamamos aqui de Manual da Escola Sabatina, e nós temos 13 lições trazendo esse tema importante, que é a verdade presente no livro de Deuteronômio. Verdade presente porque é verdade para ser aplicada agora em nosso tempo. Deuteronômio é o último livro, a última carta, a última mensagem que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu para estar orientando aqueles que estavam ali às vésperas de entrar na Terra Prometida. E nós somos Israel espiritual, às vésperas de entrar na Canaã Celestial, a Terra Prometida, né? Já falei para vocês aqui, Jesus deixa essa promessa maravilhosa. Olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria falado para vocês. Eu vou preparar lugar. E depois que terminar de preparar lugar aí, eu volto para levar você e toda a sua família para que vocês estejam aonde eu estiver. Amém? Vamos orar com essa mensagem em mente? Vamos falar com Deus? Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão pelos pecados, Senhor. Perdão pelas nossas falhas. Lhe agradecemos pela oportunidade, mais uma vez, do Senhor estar conosco nesse estúdio, através do Espírito Santo, nos guiando e nos orientando em mais um ensino bíblico. Que o seu Santo Espírito nos capacite, que ele seja o nosso professor, que ele esteja em cada lar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, que Deus abençoe você e toda a sua família. Bom, como eu falei aqui na oração, eu estou no estúdio aqui em casa, né? Para você que não sabe, eu sou locutor comercial. Eu trabalho como mestre de cerimônia. Nós temos aqui 2 veículos de propaganda, carro de som, e eu gravo para carro de som, para rádio, TV, porta de loja, tá? Precisando de um locutor, fale com a gente aí também. Precisa de um mestre de cerimônia, festa de 15 anos, casamento, fale com a gente aí. Formatura, tá? Fale com a gente aí também, tá bom? Gente, muito obrigado a todos vocês. Bom, meus queridos anjos missionários, amanhã vocês vão receber aquela mensagem, né? Obrigado por ser um anjo missionário, obrigado por colaborar com a missão, com o nosso trabalho aqui de evangelismo, tá? Era pra gente passar dia 30, né? Mas quem passa essa mensagem é meu filho e ele não passou. Então amanhã provavelmente ele estará passando. Muito obrigado você que é um anjo missionário e tem colaborado com qualquer valor esse projeto de evangelismo que nós estamos levando aí, tá? Muito obrigado. Se você ainda não é, pode deixar aí no seu comentário que quer ser um anjo missionário e a gente vai estar conversando com você também. Que Deus abençoe a todos os anjos missionários. Meus irmãos, nós temos que continuar aquele tema, né? Já partindo aí para a reta final, acredito que vai dar mais o vídeo de hoje, mais um para estar finalizando aí, falando sobre esse grande amor de Deus, que é um tema que eu parei, me debrucei mesmo aqui a pesquisar e a estudar. Ame o Senhor seu Deus, né? Isso aqui está na lição número 4, tá? Nós já estamos aí na lição número 6. Sexta-feira ou sábado eu estarei gravando aí sobre a lição 5 e a lição 6, né, que é uma continuidade desta lição, porque a lição 5 ela vai estar falando sobre os estrangeiros, mas com aquela conotação da gente estar servindo de testemunho, servindo de exemplo, mas estar também amando o próximo, né? Amando o próximo. Amar o estrangeiro é amar o próximo como a nós mesmos. O segundo mandamento que Jesus falou lá em Mateus e lá em Marcos, né? Depois do fariseu perguntar para ele, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ou seja, mestre, qual é o grande mandamento que Moisés escreveu? O fariseu, o escriba ali, ele tinha em mente os escritos de Moisés, os 5 livros, o último é Deuteronômio, né? E Jesus manda o que está aqui em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, né? Jesus vai citar o que está aqui no livro de Moisés, né? Deuteronômio capítulo 6 e o verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E Jesus já emenda o segundo grande mandamento, ele diz que é semelhante a este, né? Que é amar ao próximo como amar
a si mesmo. Também baseado aqui nessa lição, né, de Deuteronômio. A gente vê Jesus citando ali o Antigo Testamento e fazendo resumo das duas tábuas da lei. Primeira tábua tem 4 mandamentos que ensinam o homem a amar, a se relacionar com Deus, e a outra tábua com 6 mandamentos que ensinam o homem a amar e se relacionar bem com os outros seres humanos, né? Glória a Deus por isso. Eu disse para vocês que esse tema era muito importante. O verso para memorizar deste tema é justamente esse verso aqui no capítulo 6 de Deuteronômio. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Nós já comentamos isso aqui, né? E eu disse que no próximo vídeo a gente estaria tratando do verso número 2, que é... eu quero ler com vocês aqui, né? O verso número 2 diz assim, ó: para que temais ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, e todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Tá? No vídeo anterior, se você não assistiu, assista, eu li aí do capítulo 6, do verso 1 até o verso 9. É bom que você leia, releia aí o capítulo 6, do verso 1 até o verso 9, tá? Então, desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Bom, eu falei uma coisa, né, no vídeo anterior, lembre-se que o capítulo 6 vem depois do capítulo 5, óbvio, eu ainda bati com ênfase, óbvio, mas é claro, quando Moisés, ele trata ali do capítulo 5, ele repete os 10 mandamentos, né? Agora, depois dele repetir os 10 mandamentos, ele começa ali o capítulo 6, né, com o verso 1, dizendo: este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse para que cumprisses na terra a que passas a possuir. De que mandamentos nós estamos tratando aqui no capítulo 6? Os 10 mandamentos que Moisés havia falado para eles ali no capítulo 5. É muito importante. Dentro desses mandamentos, ele traz o tema do amor e da obediência, né? E aqui o verso 2 diz: desse modo vocês, seus filhos e os seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Amém? Irmão, seguindo aqui o raciocínio de Moisés, o propósito do mandamento é que temam o Senhor seu Deus. O propósito dele repetir ali o decálogo, que foi escrito pelo próprio dedo de Deus, quando Deus fez a aliança com os pais deles, né? Lá em Horebe, lá no Monte Sinai, ele repete para que eles temam o Senhor seu Deus. Em outras palavras, amar a Deus, que foi tema do vídeo anterior, amar a Deus significa, antes de tudo, temer a Deus. É isso mesmo. Olha para mim aqui. Em outras palavras, seguindo aqui o raciocínio de Moisés, o que Moisés tinha em mente quando estava escrevendo aqui, ele está dizendo que amar a Deus, antes de tudo, significa temer a Deus, ter a consciência de que Deus existe. Ter a consciência de que Deus existe. O amor, queridos, implica a existência de outra pessoa que nós amamos, né? Então você tem que ter a consciência que Deus existe. Por quê? Porque o amor implica na existência da outra pessoa que amamos. Amar o Senhor não é amar um princípio abstrato, não é amar uma sabedoria profunda, uma bela história. Não é teologia ou tradição cultural. Meu irmão, minha irmã, amar a Deus é amá-lo como pessoa. Se você puder anotar isso aí na sua Bíblia agora, anote, ó. Amar a Deus é amá-lo como uma pessoa. Temê-lo significa ter e nutrir o forte senso de sua presença em todos os lugares e em todos os momentos. Amém? Olha, eu sei que às vezes, né, nós temos aqui no YouTube poucos seguidores ainda. Um dia será um grande canal, se for a vontade de Deus. No Facebook, aqui nós estamos chegando aí já a 5.100 pessoas. Muito obrigado, você que nos segue aí há vários anos, né? Mais de 4 anos aqui no Facebook.
E o nosso canal novinho aqui no YouTube, muito obrigado você que está com a gente. Compartilhe, deixe o seu comentário, assista o vídeo até o final para o YouTube reconhecer a importância do vídeo e indicar também para outras pessoas. Tá? Na minha igreja eu tenho ali a função de liderança, né? Eu sou ancião de comunicação social, sou diretor de comunicação. Vilma e eu, nós estamos ali à frente do Lar e Família, né? Então, a gente tem esse papel na igreja e por estarmos no papel de liderança, às vezes somos questionados sobre a atualidade, sobre política de direita, de esquerda, se nós vamos se posicionar ou não, né? Então eu quero falar para você o seguinte, ó, a minha posição é Bíblia Sagrada, ok? A minha posição é Bíblia Sagrada. Eu quero dar um recado aqui para você que é pastor, você que é padre, você que é um líder, você que é cristão, tá? Anote isso daí. Um bom sermão, uma boa mensagem bíblica responde todos os questionamentos. Ok? Então, no lugar de você entrar aí em algum debate político sobre direita, esquerda, fulano ou bertano, aquela pergunta, mas você vai ou não vai se posicionar como líder, como alguém que tem um canal, que é influência aí no YouTube, no Facebook? Olha, o que eu puder influenciar é com a palavra de Deus, ok? É com a palavra de Deus. E, lembre-se, temer a Deus significa ter e nutrir o forte senso de sua presença em todos os lugares, em todos os momentos. Precisa mais do que isso? Não precisa, né? Deus está presente, irmãos, não apenas na igreja ou quando oramos. Ele também está presente no escritório. Deus está presente na cozinha. Deus está presente no quarto. Deus está presente no mercado. Deus está presente quando estamos acompanhados ou quando estamos sozinhos. Quando estamos na luz ou quando nós estamos na escuridão. Deus, Ele está presente em todos os lugares. Aí você pode fazer uma viagem agora, né, ou depois, reflete aí sobre os questionamentos modernos, o que está acontecendo agora. E lembre-se, Deus está presente. Eu quero ler o que o salmista deixou escrito para nós aqui no Salmo 139. Tá? Salmo 139, do verso 2 até o verso 12. Eu quero ler para vocês, tá? Talvez isso responda a esse questionamento que as pessoas têm me perguntado. As pessoas têm me perguntado, né? Então, eu falo que a resposta é a Bíblia. A Bíblia é a carta constituinte do cristão. E você está aqui para ser luz. Você está aqui como cristão para ser sal, para levar sabor à vida das pessoas, para promover paz, ok? Está escrito aqui, ó. Eu vou começar aqui no verso 1, tá? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei de tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas. Através do Espírito, né? Ele está em todos os lugares, irmãos. Portanto, temer a Deus é andar com Ele. Viver continuamente em sua presença. Não podemos amar alguém e seguir um caminho em que a outra pessoa não esteja. Amar a Deus é andar com Ele, é viver continuamente na sua presença. O amor leva aos mandamentos, irmãos.
Primeiro, o amor leva aos mandamentos, porque os mandamentos de Deus são a expressão do seu amor. Deuteronômio capítulo 7, verso 8, porque o Senhor os amava. Em segundo lugar, o amor leva à obediência, porque amamos o Senhor. Aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, Deuteronômio capítulo 7, verso 9, né? E eu poderia ir lá para João, né, também. Então, observe aqui que essa síntese hebraica dessa frase sugere que a conjunção em português, deve ser entendido como a introdução de uma explicação. Aos que o amam, isto é, que cumpre os seus mandamentos. Queridos, observar os mandamentos de Deus não é algo separado do ato de amar, viu? Repito, observar os mandamentos de Deus não é algo separado do ato de amar. É amar, é amar. Porque amamos a Deus, amamos também a sua lei. Porque se amamos a Deus, amamos também a sua lei. Né? Eu poderia falar vários versos de João. Eu escolhi aqui a primeira carta de João, né? No capítulo 5. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. As pessoas estão dizendo que os mandamentos de Deus são pesados, que os mandamentos de Deus são penosos. Mas a Bíblia está dizendo que o amor de Deus está aqui, ó, porque, capítulo 5, verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O salmista, eu quero ler também aqui o Salmo, né? Vamos lá de novo para o livro de Salmos, vamos ver o que o salmista nos escreveu aqui no livro de Salmos. Se eu não me engano, o Salmo 119, verso 70, né? Primeiro aqui, Salmo 119 e o verso 70. Aqui, é o maior salmo da Bíblia, né? Salmo 119, verso 70. Tá? É o primeiro que eu quero ler com vocês. Diz assim: tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na sua lei. Eu tenho felicidade na lei de Deus. Olha o verso 92. Não fosse tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Olha o verso 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. E eu posso dizer aqui o que o salmista escreveu, o que Moisés escreveu aqui em Deuteronômio, né? Ele diz aqui no verso 98, os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles que os tenho sempre comigo. Aliás, o tema dessa semana, né, vai falar justamente sobre isso. Tá? Vai falar justamente sobre isso. Meus queridos irmãos, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Para encerrar, o fato de Deus nos ordenar amá-lo não é um problema, viu? Porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8, né? Deus é amor. Ame o Senhor, é o mandamento, porque não pode ser diferente. É o imperativo absoluto por causa de quem Deus é. Causa de quem Deus é. Deus é amor. Deus é vida. Quando você permite que o pecado afaste você de Deus, você está sendo afastado da vida. Quando o pecado afasta você de Deus, está afastando você do amor. Amor a Ele, amor ao próximo, porque Deus é amor. Assim, visto que Deus é amor, o mandamento envolve a totalidade do nosso ser. É isso que nós lemos aí em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Envolve toda, é a totalidade do nosso ser. O amor nasce do coração, isto é, vem de dentro, do que não é visível, dos pensamentos, sentimentos mais íntimos, das intenções mais profundas.
Não por acaso, o mandamento que conclui o decálogo, né, fecha ali os 10 mandamentos, não cobice, repetida aqui em Deuteronômio capítulo 5, verso 21, não cobiçarás, oferece no final da lei a chave para todos os mandamentos. Não basta ter a lei, não basta ter a verdade, não basta saber que não devemos matar nem cometer adultério. Além disso, abster-se de cometer adultério ou de matar não é suficiente. Não devemos nem mesmo pensar, nem mesmo desejar fazer essas coisas. E quem é que fala isso? Jesus. Mateus capítulo 5, verso 28, ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Palavra de Jesus. Aqui ele escreveu os 10 mandamentos. Queridos, visto que o amor é uma emoção, nossa resposta de amor a Deus é urgente. Esse amor emana do coração. Nós lemos aqui no verso 6, né? Não é apenas uma lembrança ou uma esperança para o futuro. É urgente, é agora. É algo presente, envolve nosso cotidiano. Nosso dia a dia. Amar a Deus, que está sempre presente em seu amor, é tornar Deus relevante, importante em nossa vida. Portanto, amar a Deus, que ama, é total. Não pode ser pela metade. Repito, amar a Deus que ama é total. Abrange tudo. Não apenas de todo o coração, mas também de toda a sua alma, que significa de todo o seu ser, plenitude. E não para por aí. Por ser o amor, isso implica intensidade. Não podemos amar a Deus de maneira medíocre ou opaca. É de intensidade total, por completo, porque é assim que Ele nos ama. Amém? Bem, eu vou terminar o vídeo de hoje com a primeira carta de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Tá? Eu termino com essa passagem bíblica. Depois da manhã estarei gravando o último vídeo dessa primeira fase aqui, né? Com o tema Você deve ensinar. Ou Você deve ensiná-los. Deuteronômio capítulo 6, verso 1 e capítulo 6, verso 7. Tudo que nós aprendemos aqui, tudo que Moisés falou aqui em Deuteronômio para eles, inspirado pelo Espírito Santo, ele repetiu isso para eles. Deus pede para ele ensinar e para que eles ensinassem os filhos e os netos de geração em geração. Nós somos a continuidade de Israel, tá? Nós não estamos aqui para substituir Israel, não. Nós somos aqueles que agora são chamados de Israel espiritual, pela fé. Tá? Então a missão agora é nossa, nós não estamos substituindo, nós estamos prosseguindo com a missão de atrair as pessoas a Cristo através do nosso testemunho e através de ir e levar a mensagem a eles. Então, João escreve, capítulo 3, verso 1, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem a esperança, assim como ele é puro. Verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu e nem o conheceu.
Cuidado. Uma prática do pecado. Ah, mas todos pecam, Vanderlei. Sim. Todos podem, em algum momento, escorregar e cometer um pecado. E ele é avisado pelo Espírito Santo. E ele vai a Cristo. E ele pede perdão. Ele se arrepende. Ele não comemora e não continua praticando. Ele deixa. Ele abandona o pecado. 1 João capítulo 5, verso 1 até o verso 3, eu li aqui e vou repetir para a gente fechar como a nossa oração de hoje. Tá? Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Tá? Exige aí um exercício, né? Praticar, exercitar, né? Praticamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus. 2 pontos. Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Ore por mim, estarei orando por vocês. Sempre eu falo, né? Do outro lado da câmera está a dona Vilma hoje. Ela está lá em Toledo, ela vai estar replicando esse vídeo. Acompanhe o nosso Instagram, acompanhe aí no Facebook. Ela posta todos os dias lindas mensagens de reflexão. O estudo que nós estamos fazendo aqui, ela posta aí todos os dias aí na nossa página, Falando de Cristo na Estrada, no Facebook. Muito obrigado por você estar me ajudando aqui no YouTube. Meus irmãos do Facebook, todos vocês estão convocados para nos ajudar aí também no YouTube, tá? O seu canal é novo, pequeno, precisa da sua força, precisa da sua ajuda. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui para receber a Tua santa palavra. Que o Seu Santo Espírito seja conosco hoje e sempre. Amém. Amém? Pense nisso. Forte abraço e que Deus abençoe.